Eu vi muita gente aqui perguntando de reforma tributária, né? Guido Vasconcelos. Deixa eu botar o meu jaleco de especialista tributária aqui. Ô Guido, por enquanto, a gente não tem esse termômetro ainda, porque muitos pontos da reforma ficaram para serem discutidos agora no segundo semestre, né? Particularmente, eu ainda não consegui ter uma leitura de quais setores vão sofrer mais, quais setores vão sofrer menos, enfim. Eu acho que fica a expectativa aí para nós investidores entender como que vai ficar a reforma tributária no âmbito do imposto de renda, né? Por enquanto, esse tributo ainda não foi revisitado. A gente sabe que o Paulo Guedes, no governo anterior, por mais que não tentasse se vender como liberal, etc., tentou passar uma reforma que era péssima, não só para nós investidores, como péssima para o país, né? Porque você criava ali uma situação de bitributação e, além disso, você não fazia a compensação da empresa, né, do CNPJ, para o acionista. Você simplesmente tributava mais uma vez, elevando a carga tributária total. Isso nem de longe é algo eficiente, nem de longe é algo simples, né? Nem de longe é algo que tornaria o sistema mais eficiente. Então, a gente bateu forte nisso, enfim, e de fato não passou no Senado, né? A gente tem que lembrar que eu acho que nada muito extremista passa, que boa parte desses parlamentares são, inclusive, empresários, né, Fê? O que você acha dessa reforma aí? Você acha que vai ser bom, ruim para os investidores? Ô Lu, eu acho que é exatamente isso que você falou e eu acho importante lembrar que ela ainda pode ser desconfigurada ou mudar, né? Alguns temas dela ainda podem ser revisados aí. Então, qualquer coisa que a gente começar a debater aqui vai ser em cima de uma versão que não é a versão final ainda. A reforma tributária, a gente foi no podcast ontem, a gente falou um pouco sobre isso, inclusive, é algo que não vai acontecer uma vez e acabar, assim como a reforma da Previdência. A gente vai ter várias reformas acontecendo, porque você vai atacando um problema, depois você ataca outro, e a ideia é, de fato, que haja uma evolução. Na reforma tributária, a gente tinha algumas premissas básicas, sendo que uma das principais era a simplificação tributária, e acabar eventualmente com algumas esquizofrenias, né, que a gente tem no nosso sistema, guerra fiscal, etc. E a baixa da carga tributária. Esse primeiro da simplificação, parece que ele tá, esse pilar, né, parece que ele está sendo atacado, poderia ser melhor, é claro, mas parece que ele está sendo atacado. Agora, a queda da carga, isso em nenhum momento a gente está vendo, né? Então, eu ainda estou com a pipoca aqui esperando, sabe? Mas, por enquanto, assim, não acho que seja a reforma ideal, mas, ao mesmo tempo, também não vejo o mercado sofrendo demais por causa disso, algum setor específico. Eu acho que aquela reforminha meia boca, aquela que você sobrou um dinheirinho, você vai reformar ali a tua casa, você dá uma pintadinha numa parede que está um pouco suja, troca um telhado ali, uma telha, e acabou por aí. Mas eu realmente tenho a expectativa de que isso possa ser o início de algo mais profundo e que realmente traga esses pontos que o Brasil mais precisa, né? A redução da carga é fundamental. Eu estava vendo, inclusive, uma postagem essa semana de uma pessoa que foi até Nova York para comprar um computador da Apple. Era mais barato pagar a passagem de ida e volta e comprar lá do que comprar aqui por conta da carga tributária. Enfim. Nós vamos falar hoje sobre reforma tributária, o que afeta a estratégia previdenciária. Fabião, vamos começar com você hoje, né? A gente pegou aí, nos últimos meses, né, a gente teve uma discussão ampla, né, sobre reforma tributária. E muita gente, né, cara, falou assim, pô, mas passou essa reforma tributária e os dividendos que vinham até então sendo discutidos, debatidos lá em 2021, né? E que depois esfriou, né? A verdade, pessoal, é que essa reforma tributária ela foi fatiada, né, em fases para facilitar a aprovação. E a primeira fase que foi aprovada é a fase do consumo, né? Então, para tentar simplificar aquela loucura, aquele manicômio que a gente tinha de vários impostos, vários tributos diferentes, alíquotas, etc., em cada um dos estados. Essa é a fase 1 que foi aprovada.
Eu não sei qual é a opinião do Fabião, depois o Fabião pode falar também, mas eu acho que qualquer medida na tentativa de simplificação é muito positiva, apesar de alguns pontos ainda obscuros. Eu acho que é uma vitória a gente tentar simplificar e chegar num consenso. E aí a segunda fase, né? Depois dessa primeira fase que já está praticamente aprovada, precisa agora passar pelo Senado e tal, mas volta para a Câmara, mas deve ser aprovada. Segunda fase, eu acho que é a fase mais difícil, que é a tributação sobre renda. Né? Então, a gente entra com questão de dividendos, distribuição de lucro, e etc, etc. E, na minha opinião, ela é tão complicada, ou talvez mais complicada do que a primeira, porque a gente tem muito lobby. Nós temos muitas pessoas que hoje estão lá, né, no legislativo, que essas pessoas são empresários, tem muita coisa envolvida com negócios no geral, e isso é uma coisa que afetaria todos, né? Então todo mundo estaria realmente cortando na pele, né? Mas eu queria saber, Fabião, dando esse overview, essa introdução, qual que é a sua visão, Fabião? Reforma tributária, segunda fase, então, ela passa, não passa? Se passar, como que fica a nossa estratégia aqui do jeito Barsi de investir, que falamos e lutamos com unhas e dentes todos os dias, Fabião? Perfeito, Jean, perfeito. Você descreveu muito bem o que está acontecendo lá no Congresso, que é costumeiramente uma grande loucura em se tratando do Brasil, né? Mas, cara, primeiro que, assim, uma crença minha, tá? Acho que cada um tem uma opinião sobre reforma tributária. Eu compacto da sua opinião. Eu também acho que tudo que visa simplificar esse manicômio tributário que é o Brasil é algo bom, é algo positivo, tá? Particularmente nessa segunda parte da reforma da Previdência, a reforma da Previdência não, a reforma tributária que vai vir, que vai falar sobre dividendos, ela vai ganhar um pouco mais de força. Particularmente, eu acredito que não vai passar de novo a parte de tributação de dividendos. Eu sei que muita gente está falando que vai passar, é possível, é provável. Tá? Acontece que eu ouço essa história, já desde que entrei no mercado em 2004. Tá? Para quem não sabe, os dividendos eram tributados desde quando começou a estratégia que o Luiz Barsi começou, né, do primeiro estudo do Ações Garantem o Futuro em 1970, quando ele queria ter 1000 CESP. Quem é JBI sabe, porque já recebeu esse estudo, né, já viu como é que funcionou. Então, assim, os dividendos eram tributados desde 1970 até 94, onde o presidente Fernando Henrique Cardoso vetou essa tributação de dividendos, e desde então o Congresso, desde então se fala em tributação de dividendos. Assim, a gente deve lembrar que é uma bitributação no final do dia, né? Ainda assim, há pessoas, principalmente mais da ala de esquerda no governo, que defendem que o dividendo deve ser tributado em função do Brasil ser um dos únicos países onde não se tributa dividendos, e eles estão certos. Só o Brasil e mais um país onde não se tributa dividendo. Acontece que o que eles não falam é que a carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo e talvez passe a ser a maior, dependendo do que for passando na Câmara aí. Então, isso não se fala. Como diz a galera, isso a Globo não mostra, né? Então, assim, a gente deve lembrar, como empresários também que somos, né, Jean? O empresário que é quem gera emprego, é quem gera riqueza no Brasil, é quem gera prosperidade, é quem toma risco nesse país, onde as leis mudam de acordo com o bem entender dos políticos que estão governando, né? É quem gera esse tipo de emprego, é quem gera o tipo de imposto e é quem acaba sendo, digamos assim, mais uma vez castigado, né? Um país onde a gente deveria ter uma carga tributária muito mais baixa, né? Para gerar mais emprego, gerar mais renda, enfim, a gente acaba, enfim, talvez tendo o risco de ser tributado mais uma vez no dividendo, né? Eu acredito que isso não passa. Se passar, beleza, a estratégia não corre riscos na nossa visão, até porque os dividendos já foram tributados, como a gente disse mais uma vez, e as empresas vão criar, Jean, tipos de benefícios ou algumas formas de remunerar o acionista, seja comprando ações, recomprando as próprias ações, seja bonificando. Existem diversas formas pelas quais as empresas podem e vão continuar gerando riquezas para os seus acionistas, não é isso? Fabião, perfeito. Eu acho que é isso mesmo. E eu não quero ser chato aqui, não.
mas só para o pessoal ter uma ideia, não quero entrar em algo muito denso, técnico, mas em 2021, em setembro de 2021, eu peguei o último texto base, né, que foi sugerido para a implementação dessa tributação, tá? Dessa mudança tributária em relação à renda, à distribuição de lucros, etc. A gente tem basicamente no país hoje dois principais, que são o carro-chefe de modelo de constituição das empresas, que pode ser no lucro real ou lucro presumido, tá? Então, eu fiz na época um exercíciozinho muito simples de uma empresa que ela está, por exemplo, no lucro presumido e ela recebe R$100, por exemplo. A receita dela é R$100. E eu estou assumindo que R$100 dessa receita ela vai ser distribuída, esse 100% do lucro dela vai ser distribuído para os acionistas, tá? Então, uma empresa, por exemplo, aqui no lucro presumido, do jeito que é hoje, com R$100 que ela recebe, tirando todas as contribuições, impostos, CSLL, imposto de renda, etc., etc., se distribuísse 100%, esse acionista ele receberia R$ 89,12, tá, de dividendo. Com a nova proposta base que existia lá em 2021, que até agora é a última que eu estou sabendo, a não ser que alguém apareça com uma nova, parece que o Haddad falou que, inclusive, seria discutido outras coisas, mas vamos pegar a última aqui, né? O lucro presumido, na nova proposta base, seria o seguinte: de R$100 de receita, com a tributação de 15% de dividendo, o acionista, em vez de ele receber R$ 89,12, ele receberia R$ 77,92. Ou seja, é uma facada muito grande para o acionista. Só que para o lucro, a empresa, no novo texto, ele teria de lucro R$ 91,68 e no atual ficaria R$ 89,12. Tá? Ou seja, que você observa aí, a empresa realmente ela tem um lucro maior, né? Mas ao distribuir para o acionista, os 15% pesam bastante. Né? Então a gente não tem uma compensação tributária adequada, tá? que justifique uma mudança tributária. Da mesma forma no lucro real. Tá? Hoje, no lucro real, de R$100, a pessoa receberia R$ 66 de distribuição. Já no texto base novo, seria de R$100, receberia R$ 62,90. Então, de novo, a gente vê que se tem a distribuição, a taxação, a garfada, ela é muito grande e não acontece o que havia sido prometido lá atrás, que é o quê? Pô, nós vamos tributar dividendo, mas no final, na última instância da cadeia, vai ficar no 0 a 0, né? Porque a gente vai diminuir o imposto de renda, o CSLL, né, todas as contribuições em cadeia, de forma que quando distribuir o dividendo lá na frente, né, a gente tenha mais ou menos uma razão equiparada. E não é o que a gente está vendo. Né? Então, nessas condições que foram apresentadas até então, eu acho muito difícil de conseguir uma aprovação. Tá? Nessas condições. Tanto foi difícil que não foi aprovado. Esse último texto não foi aprovado. Então, eu acho muito difícil. Mas, caso, pessoal, isso mude, eles apresentem uma outra proposta, né, que eu acho muito difícil uma proposta ser aprovada, que não diminua algo nessa distribuição do dividendo, né, eu acho muito difícil equiparar o que tem hoje com o futuro. O que vai acontecer, pessoal? Não vai mudar absolutamente nada. Porque, assim, você vai ter que acordar todo dia e trabalhar. O cara garfar um pouco mais, você vai ter que acordar e trabalhar. A única diferença é que talvez se tivesse que trabalhar 10 anos para você conseguir a independência, você vai precisar trabalhar agora 12, 13 anos. Né? Vai ser algo do tipo. O que não dá para fazer é simplesmente desanimar e falar que simplesmente não vou fazer nada ou uma estratégia não funciona porque o governo simplesmente taxou. Não, você está trabalhando numa estratégia, acreditando numa filosofia, né? Criando metas, investindo nessas metas, é justamente para você ficar livre dessas condições que a gente não tem controle. A única coisa que a gente tem controle, pessoal, é o quanto eu vou trabalhar, o quanto eu vou gerar de dinheiro e o quanto eu vou aportar. Condições externas, o que o governo vai fazer, né? Se o governo vai taxar ali e não vai, eu não tenho controle sobre isso. Então a gente precisa focar no que realmente importa, deixar de ficar estressado com essas coisas, porque isso só vai gerar um desgaste emocional, de saúde para você, que não justifica. Então foca no que você tem controle, saiba que você, trabalhando, aportando, sendo melhor no que você faz todo dia,
você vai conseguir atingir as suas metas lá, seja 1 ano a mais, 2 anos a mais, mas você vai conseguir. E você tem que trabalhar para ficar livre dessas coisas, ser independente de todo mundo. Porque agora a gente está falando aqui de reforma tributária, né? Mas, cara, há poucos anos atrás, a gente estava falando de reforma previdenciária. Né? Eu acho que 5 anos atrás era a reforma previdenciária, que já cortou direitos, né? E na verdade ninguém tem direito de nada. No final das contas, a pessoa fala, os meus direitos. Que direito? Você não tem direito de nada. As pessoas só vão querer tirar direito, né? Então, é tudo uma ilusão que você tem direito de alguma coisa. O único direito que você tem é de você trabalhar e constituir a sua previdência privada, você criar a sua previdência para dar um conforto para você e para sua família lá na frente. Porque daqui 3 anos, daqui 4 anos, a reforma da Previdência que aconteceu há 5 anos atrás, ela não vai ser mais suficiente. Então eles vão criar uma outra reforma que você acha que vai te dar mais direito? Não vai, amigo, ela vai te dar os direitos. Né? Então, daqui 3, 4, 5 anos, 10 anos, eles vão inventar mais um imposto, não sei o que vai tirar mais coisa. Então, cara, o que a gente tem que fazer é constituir um colchão gordo o suficiente para que a gente consiga viver tranquilo, né, Fabião? Acho que essa é a última instância que a gente procura aqui. Totalmente, já. Absolutamente nada muda. Você deve, a não ser o fato de que você deve parar de ficar vendo essas notícias e achar que uma estratégia tão consolidada como a nossa acaba mudando por conta de uma notícia como essa. Até porque, pessoal, primeiro, a gente não sabe se vai passar isso aí. Lembrando, eu ouço isso desde 2004, tá, pessoal? Desde 2004 a gente ouve que os dividendos vão ser taxados, tá bom? E outra, deve haver alguma contrapartida, não é assim, vamos taxar por taxar os dividendos e acabou. Pode ser até que melhore de alguma forma, tá, pessoal? Para holding, por exemplo. A gente não sabe, a real é que não sabemos nada, ninguém sabe o que vai acontecer, o que o Congresso vai aprontar, se vai aprontar, como vai aprontar, se vai ter contrapartida. E lembre-se, as empresas, pessoal, são organismos vivos. Elas não vão simplesmente deixar de ganhar dinheiro e botar, sei lá, vamos acabar então. Não vai ter mais empresa, não vai ter mais luz, não vai ter mais gás, não vai ter mais banco. As empresas vão gerar novos mecanismos para que elas consigam gerar mais dinheiro, pessoal, para gerar mais dividendos. Lembre-se sempre disso. Nos Estados Unidos, a gente, claro, não dá para comparar a carga tributária nossa com a de lá. Aliás, dá para comparar nossa carga tributária com poucas cargas tributárias no planeta, né, Jean? Mas se você for olhar nos Estados Unidos, os dividendos são tributados em 30%. A estratégia nossa lá também segue intacta nos Estados Unidos. Claro que talvez um ajuste aqui ou outro, mas lá nos Estados Unidos também funciona. Os grandes investidores também prosperam no longo prazo. Exemplo de Warren Buffett, Charlie Munger, enfim, vários outros investidores, tá, pessoal? Então, parem com essa, tirem esse pensamento da cabeça que vai tributar dividendo, e agora? Se você é novato, se você é intermediário, que eu digo, já está há mais de 3 anos na Bolsa, não importa, pessoal, não importa. A estratégia se mantém a mesma. Trabalhar, aportar, reaportar os dividendos. Em algum momento você vai viver desses dividendos, em algum momento você vai viver dessa renda. Seja cada vez melhor no que você faz no seu trabalho, que aí você vai poder aumentar os seus aportes. E isso cara, isso sempre vai ser o mais animador. Não vai deixar de ter crise também, pessoal, tá bom? Crises vão existir e elas vão acelerar o processo. Imagina que exista uma taxação de dividendos que vá ser a pior possível do mundo. Agora imagina que haja uma crise lá do outro lado do planeta e derrube suas ações em 80%. Você vai acelerar, na verdade, a sua riqueza e a sua geração de renda passiva. Então, no final do dia, nada muda. Então, ainda vai existir o yield on cost, que é o dinheiro que você pagou em relação ao dividendo que você vai receber. Então, pessoal, fiquem tranquilos em relação a isso. Se atentem mais em comprar essas boas empresas, tá, pessoal? Foquem nisso, em comprar empresas que você acredita que vão existir pelos próximos 100 anos. Se você fizer isso, pessoal, você já está bem longe, você já vai estar bem tranquilo com o passar do tempo. Lembrando que isso não acontece do dia para a noite. Muita gente novata entra aqui e acha que a gente, sei lá, defende day trade, esse tipo de coisa. Você não vai ficar rico do dia para a noite na Bolsa de Valores. E isso é cada vez mais acentuado, tá, pessoal? A gente sempre vai bater nessa tecla aqui. O que faz riqueza na Bolsa de Valores é o movimento de disciplinadamente você aportar todos os meses,
reaportar todos os meses e reaportar também os dividendos que você recebe todos os meses. É isso que vai gerar para você um conforto ao longo dos anos, e não é do dia para a noite.